Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre educação trilógica das faculdades Kep Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Meu nome é Luciara Avelino, eu sou mestre e doutora em educação, tenho formação em gestão de conflitos, em pedagogia, em teologia. E estamos aqui hoje com duas convidadas muito especiais e é com muita alegria que nós vamos ter uma conversa muito importante. Por que importante? Hoje nós vamos falar de um tema que toca o coração das famílias, dos educadores e de toda a sociedade. Hoje nós vamos falar de autismo, TDAH e outros transtornos. Mas a nossa conversa hoje vai ser ligada à terapêutica de Norberto Kepp para tratar esses desafios que nós temos na educação. Então, nós não vamos falar só sobre diagnósticos, estratégias, técnicas, né? Porque é muito comentado, muito falado hoje em dia sobre isso. Nós vamos conversar, assim, de uma perspectiva diferenciada. Como enxergar a pessoa com autismo ou com algum transtorno? Qual é o papel do professor para não rotular e criar ambientes de conscientização? Vejam como é diferente a nossa abordagem. Quais práticas pedagógicas nós podemos usar? Que são estratégias diferenciadas para o tratamento de uma pessoa com autismo. Como entender as dinâmicas familiares? Porque, gente, segundo os dados da Agência de Saúde Pública dos Estados Unidos, 1 em cada 36 crianças é diagnosticada com autismo no mundo. Vejam bem, é uma coisa estratosférica os números. E no Brasil, são milhões de famílias e professores buscando caminhos, né, para a resolução de problemas que caem no colo de cada pai e mãe e caem no colo de cada educador nas escolas. Isso é um problema sério hoje que nós nos deparamos. Então, temos aqui duas pessoas gabaritadas para poder falar desse assunto hoje. E, para começar a nossa conversa, temos primeiramente, a professora Rocio Del Pilar Lozano Torres, pedagoga especializada em educação especial e análise do comportamento aplicada, a ABA, com sólida experiência em intervenção precoce e acompanhamento de crianças neurodivergentes, foco na atuação na aplicação de conteúdos preventivos e estratégias de intervenção comportamental. Olha, gente, é um CV de peso, hein? A prática dela é pautada no desenvolvimento integral do aluno, unindo o olhar pedagógico ao manejo especializado do comportamento humano e autismo. Olha só. Professora Rocio, a senhora quer falar um minuto aí sobre o seu olhar para essa educação? Primeiramente, muito obrigada, professora Luciana, por esta oportunidade e trabalhar, não, já há vários anos dentro da área da educação especial, especialmente com foco no autismo e também na prevenção e na aplicação de estratégias pedagógicas. Eu acho que isso é o que hoje em dia, não, nós estamos vivenciando fortemente, não, entrada de crianças nas escolas de diferentes maneiras, não, diferentes, com impactos diferentes, e esse olhar diferenciado que devemos ter cada professor que está com nossas crianças. Eu acho que esse é o principal, não? E o grande diferencial também, não? E junto com isso, não, também o método Keppiano, não? Que também nos permite ter essa grande abordagem, não?
essa grande sensibilidade que nós precisamos para com estas crianças, mas também para com a escola e com a educação no Brasil. Muito bom, professora Rocio. E também nós temos aqui, para guiar nossa conversa, a psicóloga Vanessa Paiva Villanova Vidmansky. Imponente também o nome. Pós-graduada em Gestão de Conflitos pela FATRI, acompanhante terapêutica por 6 anos em escola e outros ambientes com crianças atípicas, trabalhando habilidades sociais, adaptando rotinas e material didáticos. Olá, Vanessa. Também gostaria de falar um pouquinho. Sim, muito feliz com esse... O prazer é meu, muito feliz de ter esse convite, né? E de poder falar um pouco dessa experiência, né? Que eu tive desde lá, finalizando a faculdade, nos estágios e até depois, como acompanhante terapêutica ali, junto com a criança. Então, é bacana ter esse olhar prático, né? Desde estar inserido na sala de aula, quanto momento, só eu e a criança, né? Habilidades sociais. Então, poder trabalhar isso e adaptar materiais, né? A gente perceber que pode usar de algumas ferramentas, percebendo a nós, né? Percebendo todo o entorno, a dinâmica familiar. Então, tem muita coisa para ser vista nessa área, né? Ainda mais com a metodologia de CAP, que é muito bacana, dá uma luz, assim, para nós, né? Para lidar com a criança, assim. Se a gente beneficia a criança a aprender, facilita para todo mundo, né? Para a sala de aula, a dinâmica da sala de aula, os colegas, os pais, a gente enquanto professor, então é bacana. É uma rede toda, né? De ajuda que vai se ligando. Muito bom. Então, para começar, eu gostaria de pedir também aos que nos ouvem, nos assistem, de escrever no chat também as dúvidas. Se a gente não puder responder aqui, a gente responde depois para vocês, tá? Porque é bom essa interação para que, com as dúvidas que vocês têm, nos ajudam também. Da próxima vez, nós vamos fazer duas lives dessa com o mesmo tema e vai nos ajudar também a desenvolver mais material no assunto, né? Muito bem. Então, para começar, eu gostaria de lançar a primeira pergunta, que vai nos ajudar na reflexão. Como o professor pode evitar rotular o aluno com autismo ou TDAH? Porque, né, normalmente as pessoas e muitos professores não qualificados para lidar com esse tipo de situação, quando já percebe que tem um aluno autista, imediatamente já vem, não vai dar certo, já vai ser difícil, não vou conseguir, essa criança não vai conseguir se desenvolver. Então, como o professor pode evitar esse tipo de situação? Como lidar? Eu acho muito bacana a gente pensar nisso, porque temos 2 extremos, né? E eu acho que a Rocio, assim, talvez mais do que eu, observa isso na prática. Um deles é a negação. Então, não tem nada, é normal, tá tudo certo. E o outro extremo é quando percebe, de repente já tem até um diagnóstico, percebe, não, tem uma questão aí, tem o transtorno do espectro autista, tem o TDAH, ou seja, qual transtorno que tenha, ou alguma, né, dislexia. Então, legal, tem. Só que aí já vai para esse outro extremo, que em vez de negar, aí rotula, né? Ou seja, às vezes, em vez de estar incluindo, inserindo, integrando, né? Não, tá cheio de dedos, sabe? Quando a gente está cheio de dedos para lidar com as coisas. E não, é um aluno, né? Não é um aluno típico como os demais, mas é um aluno que está ali, integrado, aprendendo. Então, conseguir ter esse olhar demanda bastante de toda a equipe, dos pais, mas é essencial a gente fazer isso para existir a inclusão. Uma coisa que é muito importante
saber que todas as crianças, quando nós falamos de criança autista, criança TDAH, posteriormente ou anteriormente ao diagnóstico, eles tiveram um diagnóstico, não? Eles têm um laudo, já? Muitas vezes, o laudo ele é usado de uma maneira para um rotular. Rotular é cristalizar a criança. O que significa isso? Que ele não pode fazer, ele é assim e ele vai ficar assim. É como se o laudo definisse o destino da criança. Já eu acho que nosso grande problema é isso. O laudo não cristaliza a criança. O laudo aos professores nos serve para quê? Como uma bússola. Para quê? Para obter diferentes estratégias conforme as habilidades e os desafios que essa criança traz. Então, um laudo não é uma cristalização, não deveria ser um rótulo. Ela deveria ser um meio preventivo dentro da escola que me permite a aplicação de novas estratégias e não só isso. Me permite a mim, como professor, renovar minha estratégia pedagógica para eu poder aplicar com esse aluno dentro da minha sala de aula. Sabendo que é um aluno íntegro. Um laudo, ele desintegra, é como se estaríamos desintegrando a criança. A criança, ela é um ser integral. É um ser criativo, já é um ser íntegro, normal, como qualquer outra criança. Tem os aspectos, não que biologicamente, talvez, pode existir uma grande diferença, não, entre um e o outro, como falamos, por exemplo, da seletividade alimentar, não, que, ao fim e ao cabo, cada um de nós tem coisas, por exemplo, que não come, não? Então, cada um de nós tem uma certa seletividade em alguns momentos. Mas, os laudos são para isso, são bússolas, já, para nós como professores, que nos vão a permitir aplicar estratégias novas para o ensino-aprendizado dessa criança. E a escola, ela cumpre uma grande função. Professora Rocio, deixa eu só fazer uma observação. Enquanto eu fazia o meu doutorado lá na USP, eu tive um prazer de conhecer uma mestranda chamada Carolina Fanisi. E ela fez um trabalho, uma dissertação, bem interessante. Se não me engano, ela fala assim, me dê o laudo e diga quem você é. Então, ela faz uma crítica aos laudos, que é um rótulo, né, como estávamos falando. Então, para o professor desatento ou não muito engajado, ele já pega o rótulo e já despreza todas as possibilidades e capacidades de uma criança e já leva para o lado medicamentoso, né? Então, ela relata isso, que no ano 2000, em São Paulo, no estado de São Paulo, era consumida 70 mil caixas de medicamento para criança, que ele conserta, e o outro, Ritalina. E 10 anos depois, o número passou para 2 milhões de caixas. Então, ela relata isso. Como pode, gente? Cuidado com isso. Então, é o perigo, né? Ter um rótulo para se trabalhar, quer dizer, ter o laudo para se trabalhar, ou ter um rótulo para não se trabalhar, né? Porque muitas vezes os laudos, professora e também Vanessa, elas nos podem permitir camuflar outras psicopatologias, como, por exemplo, a procrastinação, não? Por exemplo, eu que não gosto de fazer nada, eu tenho atividades a fazer, e aí o fato de não dar conta das atividades, que é responsabilidade minha, vou detrás de um laudo, já, para obter uma justificativa que justifique minha atitude. Já? Então, também isso pode acontecer, e acontece muito na escola. Criança que muitas vezes tem uma certa desorganização, mas porque não tem observação dos pais, não tem um acompanhamento dos pais. Então, o que é o que acontece? Os pais não acompanham a criança, os pais não estão com a criança, e a criança
cria essa desorganização, porque nós estamos falando de um ser em formação. Uma criança é um ser em formação, ele está sendo formando. E quem forma a criança são os pais e os professores. Já? Então, isso é educar, isso é ensinar, isso é estar inserido na escola. Então, muitas vezes, os pais não fazem essa parte, vão à procura de um laudo, já? E aí, muitas vezes, esse rótulo a criança já traz. E muitas vezes é o pai próprio que coloca nessa criança. Por isso, na escola, nós devemos usar o laudo como uma ferramenta que nos ajude a chegar a essa criança, que nós sejamos ponte no aprendizado dessa criança, né? Para não cair isso, porque nós devemos entender que a essência do ser humano, como nos diz o Dr. Keppe, é boa. A essência é boa. Nós somos seres criativos. Todas as crianças nascem criativas. Já? Então, isso que nós temos um mundo dentro de uma criança tão boa, tão criativa, tão bela, já que nós devemos potencializar o que ela tem como criança. Muito bom isso. E é bom para os nossos espectadores saberem que uma diferença grande da perspectiva keppiana de Norberto Keppe, que criador da trilogia analítica, é que ele não vê o ser humano sendo construído como o construtivismo traz, mas ele vê o ser humano já, a sua própria natureza, tendo, como a Rocio falou, o bem, o belo e a verdade, já como parte integrante da essência da pessoa. A partir daí, incentivado isso, a aprendizagem é ilimitada, né? Então é muito bacana esse diferencial da pedagogia trilógica, da educação trilógica, é esse. Isso faz toda a diferença. Nós não vamos, né, no construtivismo, no socioconstrutivismo, ali construir algo. Seria metade do caminho. Nós já temos, né? Então é uma ponte a ser feita aí com a própria essência do aluno e verificar, né, Rocio, as dificuldades que os alunos têm, e dos professores também, né? Mas as dificuldades de se atingir essa essência, que nós vamos chamar de patologia, dos problemas que impedem esse contato, né? E é interessante que em outros lugares a gente não nota também a questão de nós, enquanto professores, enquanto pais, né? O quanto eu queria que a criança fosse ou aprendesse de tal maneira. Então, eu chego com algo pronto e aí a criança tem a exigência ali delas, né? E eu perceber em mim as minhas faltas de habilidade quando eu percebo as dificuldades de habilidade do outro. Então, isso vai me dando a possibilidade de uma dialética que, se a gente não percebe, pouco nós vamos aprofundar com essa criança e poder oferecer verdadeiras ferramentas para ela, né? Então, aqui a gente também tem esse apoio, né? Nesse sentido, que para mim é o principal, é o que dá uma base para a gente poder construir essa interação. Muito bem, será que podemos passar para a segunda pergunta? Uma coisa ainda, professora, não sei se dá ainda para falar, sim. Mas outra coisa também que faz que nós rotulemos as crianças, é as expectativas que os pais colocam nas crianças, nos filhos. Já dentro da pedagogia keppiana, não, essa identificação invertida, não? O pai quer ver na criança uma coisa que ele não fez. E coloca todas as expectativas nessa criança, mas é um ser diferente, é um ser íntegro, mas não é o pai, não é a mãe. E muitas vezes isso também cria situações conflitantes dentro da escola, porque a criança ela vive com uma pressão tão grande dentro, porque ela tem que responder, porque ela não está respondendo pela sua vida, ela está respondendo pela vida dos pais, que os pais colocaram em cima dela. Já então, isso também que muitas vezes, não, que e bem a frustração,
É o que a Vanessa falava no início, o fato de não aceitar que o filho é diferente. Já porque eu na escola fui assim, mas meu filho é este. Já então começa a comparar o filho com a realidade dela. Mas o pai, vivemos na época diferente, o ensino era diferente, os tempos eram diferentes também, não? Isso também ter em conta muito, não? Quando vem a negação, não? Então, isso já é muito interessante, professora Rocio, no seguinte sentido. Já é a minha segunda pergunta para vocês. De que maneira o professor pode identificar quando a desatenção, né, o TDAH, ou o isolamento do autismo são formas de resistência ao conhecimento? Porque, e não somente a limitação biológica, porque nós temos a tendência a ver da limitação, né, neuronal, biológica. Será que, na perspectiva kepiana, podemos ver algo além? Eu vejo assim que na perspectiva trilógica a gente consegue ter é como uma visão de fora, um viés assim muito mais amplo, né? Então, por exemplo, tem um cliente que tem um filhinho, né, com 2 anos, e aí esse cliente preocupado, né, que a criança não falava e tal, e aí tem a priminha, e a priminha já falando com essa idade, todo mundo preocupado. E aí eu perguntei, né, a gente olhando todo o contexto, porque se você pega só a questão da falta de fala e manda para fono, e é psicólogo, e é a avaliação neuropsicológica, só que se você olha o contexto inteiro, o que acontecia? A criança ela não tinha interesse por falar, porque tudo vinha na mão dela direto. Então, para que ela ia falar se a fala não significava nada? Né? A priminha gostava de falar, então ela desenvolveu a fala para ele falar, tanto faz. Então, a gente tem que perceber essa interação do ambiente, o que a gente está fazendo, de repente, para essa criança não usar a verbalização, né? Tem casos, claro, que depois a gente precisa estudar, mas esse caso não foi um caso. Depois a criança falou, e hoje fala normalmente já com 3 anos. Então, é interessante isso, a gente ir notando todo o contexto, porque nessa toada, como a gente estava conversando, né, dos diagnósticos e tudo mais, às vezes a coisa fica muito hiperfocada e a gente esquece de dar esse olhar, assim, de todo, do ambiente, o social da criança, familiar, os coleguinhas, né? Então, essa visão, assim, de toda é essencial, senão a gente cai em muitos enganos. Sim, e esse olhar atento, não? E mais que um olhar atento, também um olhar sensível. Uma característica da criança é brincar. Toda criança gosta de brincar, toda. Já eu falo isso porque na escola eu identifiquei que a criança tinha alguma dificuldade a partir de brincar. Já ele gostava muito de falar sobre futebol, falar, mas sempre colocava justificativa para jogar o futebol. Já que é o que acontecia, que ele tinha um grande problema motor e ele não conseguia falar. Muitas vezes o professor tem que fazer isso, tem que saber quais são realmente as características que a criança tem. Criança, brincar, principal coisa, toda criança brinca. As crianças, quando nós temos uma criança que evita o bom, que evita o prazer, existe alguma dificuldade dentro dela, que nós precisamos ter uma abertura, um olhar tão sensível para que essa criança possa se abrir para nós e ela possa manifestar o que ela está tendo. Já então, essa é uma grande para rebater essa resistência, não? Porque muitas vezes a criança, né, especialmente criança, quando já estamos falando de criança que é capaz de se comunicar, eles terminam escondendo-se pelo medo, pela rejeição, pelo fato dos amigos falarem mal dele e tudo o demais. Aí onde vem o professor, aí onde existe a intervenção. Já? Ou aí onde existe a prevenção para que prevenir antes de um mal acontecer, não? Então, esse que é o olhar do professor, não, ante essa resistência, não? Que dentro da teologia ou a pedagogia, não? Trilógica,
nós falaríamos sobre a vontade, não? A vontade invertida, não? Que nós temos vontade de fazer isto, mas estamos fazendo o outro, não? Para rebater esse sentimento de vontade invertida, não? Então, professora Rocio, existe as deficiências neuronais, biológicas, né? Mas existem também as patologias, que Norberto Kepp trabalha muito bem, assim, para uso na educação, é fantástico. O livro Origem das Enfermidades, por exemplo. Ele vai falar muito da censura, da inveja, da projeção. Ele vai falar das patologias que interferem no acesso direto à questão essencial da criança. Uma vez acessado, uma vez o professor, principalmente afetivo, ele consegue esse contato, que nós chamamos também de contato ressonântico, ele tem uma ressonância com a criança, pronto, ali tudo acontece, parece magia. Mas como a professora Rocio comentou, se tem uma vontade invertida, porque é lógico, uma vontade boa, se eu tenho uma vontade de trabalhar, uma vontade de fazer coisas boas, já estou dentro da linha energética do bem. Mas se eu tenho uma vontade invertida, eu quero algo que vai ser ruim para mim, vai ser ruim para o meu desenvolvimento, vai ser ruim para o ambiente, vai ser ruim para a família, é uma vontade invertida, que o professor precisa conhecer, essa inversão, certo, Rocio? Você que comentou sobre isso. E toda criança que tem as limitações neuronais, biológicas, ela também apresenta, como todas as outras, as deficiências, né, emocionais, digamos assim. Isso, professora, porque nós terminamos impulsionando um comportamento errado dentro da criança. Se nós não conhecemos isso, nós terminamos fazendo isso, empurrando a criança a padrões que não são dela. Depois pode se fixar, como, por exemplo, o medo, a falhar já, ou o medo a ter controle. Então, nós podemos até criar uma criança completamente teomânica, digamos, não? Então, já nós estamos entrando. Então, tudo isso, esse olhar desse professor, não? Essa sensibilidade desse professor. E dentro disso, nós até podemos falar de uma espécie de magnetismo com a criança. A criança se vai sentir atraída por nós porque ela vê o bem em nós. E ela sente o bem e sabe que o bem que ela está vivendo é bom. Já? Então, também isso. Então, para isso, então, a resistência, não? A resistência tem que ser a partir do olhar, a partir do seu olhar carinhoso para com a criança, sabendo que é um ser íntegro, não? E sabendo, não, que ele tem capacidades. E quais são essas capacidades? Quais são as capacidades próprias dessa criança, não? Como eu falei anteriormente, brincar faz parte da vida da criança. Brincar é ser criança. Então, se nós temos uma criança que sai desse esquema, como que sai desse esquema? Por que está saindo desse esquema? Então, professora Rocio, como é que podemos criar um ambiente que favoreça essa conscientização da criança? Primeiro é a grande desmistificar o erro. Normalmente, nós como professores temos medo a errar. Nós queremos uma turma bem padronizada, não? Sem falhas, crianças perfeitas, o ambiente perfeito. Já a primeira coisa que nós devemos fazer é saber que nós não somos perfeitos. Nós estamos também no processo aprendendo junto com eles. Quando uma criança nova chega na nossa sala de aula, nós também viramos alunos juntamente com as crianças. Já? Essa é a grande desmistificação do erro e depois perder o medo de continuar tentando, já? Tentando sempre. E com foco de quê? Com foco no resultado do bem, da transformação dessa criança no bem. Isso que
que nós devemos também prestar muita atenção, não? O erro, esse erro, aprender do erro, não? Temos que saber que o erro, ele é bom, porque ele nos diz onde nós devemos focar nosso trabalho, nossa atividade, e isso também deve ser passado para a criança também, porque a criança, como nós acabamos de falar, nós estamos formando na criança também para um adulto, não para ser um bom adulto bom. E se a criança perceber que eu tenho medo a errar, que eu tenho medo à frustração, que eu tenho medo, que eu também tenho um certo grau de perfeccionismo, a criança também vai ser formada dessa maneira. Já então ela vai ter medo a errar, ela vai ser completamente, vai correr das falhas, né, que tem. Portanto, ele vai fugir da conscientização. Olha, uma coisa muito importante que você está falando, Rocio. Quero até parar, já estamos com o nosso tempo estourado já, mas eu queria voltar nesse ponto, que é o professor se conhecer. É muito, muito importante. Porque a partir do autoconhecimento, o professor vai parar com essa identificação com o aluno. Então, ele vai ter ferramentas para ele conseguir trabalhar. E nós vamos ter um curso logo, né, em março, que é o curso de autismo, TDAH e outros transtornos, à luz da perspectiva kepiana. Então, eu convido todos os nossos telespectadores de entrarem no nosso site, verem lá que vai ter esses assuntos e nós vamos trazer muitas novidades nesse campo. E nós vamos também gravar uma outra live com continuação desse nosso assunto aqui, porque ele é extenso e podemos trazer muitas, muitas novidades. Certo, professora Vanessa e professora Rocio? Muito obrigada, então. Vamos continuar, então, numa outra live, para que os nossos telespectadores consigam captar essas novidades que estamos trazendo, né? Bacana, até logo. Até, obrigada, tchau, tchau. Tchau. As faculdades trilógicas Kepi Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.